O fogo queimava nos lares dos homens. A escuridão da noite havia sido vencida. A humanidade, antes trêmula e ignorante, agora cozinhava sua carne, forjava suas ferramentas e contava histórias ao redor das fogueiras, celebrando o nome de seu benfeitor, Prometeu. Mas no alto do Monte Olimpo não havia celebração. Havia um silêncio frio e calculista. Zeus observava as luzes lá embaixo não com admiração, mas com um desprezo fervilhante. Ele havia punido o ladrão, Prometeu estava acorrentado no Cáucaso, tendo seu fígado devorado diariamente. Mas isso não era suficiente. A justiça de Zeus exigia simetria. O benefício do fogo precisava ser equilibrado por uma calamidade de igual proporção. Ele não queria simplesmente destruir a humanidade com um raio. Isso seria rápido demais, misericordioso demais. Ele queria que a humanidade sofresse. Ele queria que eles desejassem a própria ruína. Zeus concebeu um plano insidioso. Ele não enviaria um monstro de dentes e garras como Tifão. Ele enviaria algo belo, algo irresistível. Ele ordenou a Hefesto, o ferreiro divino, que retornasse à sua forja. Misture terra e água, ordenou o rei. Mas não faça um guerreiro. Faça uma donzela. Dê a ela a face de uma deusa imortal e a forma de uma virgem humana. Hefesto obedeceu. Do barro inerte, ele esculpiu uma figura de beleza estonteante, suave e graciosa, mas ela era apenas uma casca vazia. Precisava de dons para se tornar a armadilha perfeita. Então os deuses do Olimpo foram convocados para abençoar a criação. Atena, a deusa da sabedoria e do artesanato, vestiu-a com túnicas prateadas e ensinou-lhe as artes da tecelagem e da casa, dando-lhe a aparência de civilidade. Afrodite, a deusa do amor, derramou sobre sua cabeça a graça, o desejo doloroso e as preocupações que devoram os membros. Ela a tornou magneticamente atraente, impossível de ser ignorada por qualquer homem. As graças e a persuasão colocaram colares de ouro em seu pescoço, mas foi Hermes, o mensageiro e trapaceiro, quem deu o toque final e mais perigoso. Amando do Zuzi, ele colocou dentro do peito daquela criatura uma mente de cadela e um caráter dissimulado. Ele lhe deu a voz, mas também a capacidade de mentir, de seduzir e de esconder suas verdadeiras intenções. Ele lhe deu um nome, Pandora, que significa a que possui todos os dons, ou o presente de todos. Ela foi a primeira mulher, a matriarca de toda a linhagem feminina na mitologia grega, criada não como companheira, mas como um castigo disfarçado de bênção. E como todo presente grego, ela veio com um acessório. Zeus entregou a Pandora um grande recipiente. A história moderna, por um erro de tradução ocorrido séculos depois, chama de caixa, mas na Grécia Antiga era Ampitos, uma jarra de cerâmica, alta, pesada e selada com uma tampa grossa. Zeus disse a ela: "Este é o meu dote para o seu casamento. Leve-o com você, mas, sob nenhuma circunstância, jamais abra a tampa." É claro que Zeus, sabendo exatamente como ele havia projetado a mente de Pandora, sabia que a curiosidade implantada nela tornaria essa ordem impossível de obedecer. A proibição era apenas o gatilho. Hermes tomou Pandora pela mão e a conduziu à terra, mas ele não a levou para Prometeu. O titã astuto jamais aceitaria um presente de Zeus. Ele conhecia a crueldade do rei. Hermes a levou para o irmão de Prometeu, Epimeteu. O nome Epimeteu significa aquele que pensa depois. Ele era bondoso, mas tolo e esquecido. Prometeu, antes de ser acorrentado, havia deixado um aviso claro e urgente ao irmão: nunca aceite um presente de Zeus olímpico. Devolva-o imediatamente, ou algo terrível acontecerá aos mortais. Mas quando Epimeteu abriu a porta de sua casa e viu Pandora, o aviso de seu irmão evaporou como névoa ao sol. Ele viu os olhos de Afrodite, as vestes de Atena, o sorriso de Hermes, e ele estava encantado. Ele a aceitou. Ele se casou com ela, e por um breve momento, a vida pareceu perfeita. A humanidade ainda vivia o final da Era de Ouro. As tribos de homens viviam na terra livres de males, livres do trabalho árduo e livres de doenças dolorosas que trazem a morte. Eles não envelheciam com dor, a terra dava frutos sem arado. O mal era um conceito desconhecido, até o dia em que a curiosidade venceu. Pandora caminhava pela casa, seus olhos sempre voltando para a grande jarra de cerâmica deixada num canto escuro. O que havia lá dentro? Joias, néctar. O segredo da imortalidade? Por que os deuses lhe dariam um presente se ela não pudesse usufruir dele? A voz de Hermes sussurrava em sua mente. A curiosidade dada por Hera queimava em suas veias. Ela não era má, ela foi desenhada para fazer aquilo. Em um momento de silêncio, quando Epimeteu estava fora, Pandora se aproximou do Pitos. Suas mãos tremeram ao tocar a cerâmica fria. Ela só queria dar uma espiada. Apenas uma fresta. Ela segurou a tampa pesada e a empurrou. O som não foi um clique suave. Foi um silvo, como o ar escapando de um túmulo selado há milênios. E então a escuridão explodiu para fora. Não eram joias, eram sombras.
eram espíritos. Zeus havia enchido a jarra com tudo o que era nocivo, tudo o que ele queria expurgar do céu e despejar na terra. Primeiro saiu Geras a Velris dolorosa, cinzenta e frágil. Depois veio Ponos, o trabalho árduo e o sofrimento físico. Saiu Limos, a fome que nunca sacia. Saíram as Algea, as dores e tristezas que fazem chorar. Saíram as doenças criaturas silenciosas, pois Zeus lhes tirou a voz para que atacassem sem aviso, que começaram a voar pelos 4 cantos do mundo, infectando o ar e a água. Sarro, a inveja, o ódio, a vingança, a guerra. Pandora, aterrorizada, viu a nuvem negra rodopiando ao seu redor, ouvindo os gritos estridentes das maldições que agora, pela primeira vez, tinham liberdade. O mundo lá fora mudou instantaneamente. O céu escureceu, as flores murcharam. Os homens que trabalhavam nos campos sorrindo sentiram as costas doerem e a febre queimar. A inocência da humanidade foi assassinada naquele segundo. Em pânico, Pandora tentou fechar a jarra. Ela empurrou a tampa com toda a sua força, tentando conter o fluxo de horror. Ela conseguiu selar o recipiente novamente, mas era tarde demais. O quarto estava vazio. Todos os males já haviam escapado para atormentar a humanidade pela eternidade. Mas algo restou. Presa sob a borda inquebrável da jarra, uma única entidade não conseguiu sair. Seu nome era Elpis, a esperança. Por que a esperança estava numa jarra cheia de males? Os gregos tinham uma visão cínica sobre isso. Para muitos, a esperança não era uma bênção, mas o mais perigoso dos males. É a esperança que prolonga o sofrimento do homem, que o faz suportar a dor acreditando em um amanhã que talvez nunca venha. É a ilusão que impede a revolta. Zeus, em sua crueldade final, permitiu que a esperança ficasse presa. Ou talvez, em sua única misericórdia, permitiu que ela fosse guardada para que os homens não se matassem de desespero imediato. Pandora chorou. A primeira mulher trouxe o fim do paraíso. Epimeteu, chegando em casa, encontrou sua esposa em prantos e o mundo transformado em um lugar hostil. Ele se lembrou, tarde demais, das palavras de Prometeu, aquele que pensa depois. O dano era irrevogável. A Era de Ouro acabou. A Era de Prata e, subsequentemente, a Era de Bronze começaram. Os homens agora tinham que lutar pela sobrevivência. Eles tinham um fogo de Prometeu, sim, mas agora tinham a doença para queimar, a guerra para destruir e a velhice para temer. E pior, com o sofrimento veio a corrupção moral. Os homens, cercados pela dor, tornaram-se cruéis. Eles pararam de respeitar os hóspedes, pararam de respeitar os pais e pararam de temer os deuses. A maldade se espalhou tão rápido quanto as doenças da jarra. Lá do alto, Zeus observava o caos que ele havia orquestrado, mas o que ele viu a seguir o desagradou. A humanidade não apenas sofria, ela se tornava vil. Um rei na Arcádia, chamado Licaão, estava prestes a cometer uma atrocidade tão grande, servindo carne humana ao próprio Zeus disfarçado, que o rei dos deuses tomaria uma decisão final. O sofrimento não era mais suficiente. A humanidade era um experimento falho. A jarra de Pandora quebrou o espírito do homem. Agora Zeus estava preparando as águas para afogar o corpo. O dilúvio estava chegando.